Boa tarde a todos. Começar falando sobre a parte externa, e a gente continua naquela mesma dinâmica da pandemia, como o principal evento. A novidade agora é que, quando a gente conversou no último call, nós tínhamos um cenário com os Estados Unidos, Reino Unido, Israel bem na frente no processo de vacinação, e agora o mundo desenvolvido, especificamente a Europa, começa também a ganhar uma atração maior. Alguns países emergentes, como é o caso do Chile, também. Então, a gente começa a ver essa dinâmica de vacinas melhorando, embora a gente tenha o caso da Índia, por exemplo, que ainda gere uma preocupação e tudo, mas, de forma geral, a gente vê um ganho na atração desse processo de vacinação, que é positivo para o mundo, porque isso aumenta a possibilidade da gente ter um processo de recuperação mais coordenado, quer dizer, uma coisa mais geral do que só algumas regiões com essa dinâmica. Esse é o primeiro ponto positivo. E, em cima disso, a gente tem essa discussão, de novo, de mais um pacote de estímulo fiscal acontecendo nos Estados Unidos, especificamente o Biden. Agora veio com mais um programa, agora mais focado nas famílias, nas crianças, um programa grande, de cerca de 2 trilhões. Então, a gente tem mais a possibilidade de um estímulo fiscal no pipeline, tem uma contrapartida de impostos, é verdade, mas seria um estímulo adicional ainda em cima desse cenário. E no momento que os dados de atividade eles têm vindo bem, os dados que já estão sendo divulgados e tudo, ou de alta frequência, ou mesmo os hard data que a gente chama, eles já indicam uma atividade bastante boa na economia americana. A gente vai ter um melhor crescimento aí em muito tempo na região, consolidando os Estados Unidos como uma das regiões que sai, ou talvez o país que sai melhor dessa crise. E quem poderia atuar um pouco para amortecer um pouco esse movimento seria o Banco Central, o Fed, mas as declarações das autoridades do Fed elas estão na linha oposta, elas estão muito tranquilas nessa parte de inflação, na parte de atividade, apesar de reconhecer um cenário melhor. Elas também, as declarações são na linha de que ainda não está perto do momento deles pensarem em qualquer coisa de retirada de estímulos. Então, a sinalização continua sendo que a política monetária continua bastante frouxa, bastante estimulativa, junto com uma política fiscal que pode se tornar ainda mais estimulativa, e os dados correntes de atividade vindo muito bem num contexto de pandemia com uma perspectiva melhor. Isso aí vai ter, obviamente, os impactos em aquecimento global e tudo. A gente continua vendo preços de commodities vindo muito bem, por exemplo, que é um termômetro de atividade global. E aí, junto com preços industriais também, e aí provavelmente a gente tem um movimento de dinâmica de inflação aumentando no mundo. Até acho que isso não é um problema grande para desenvolvidos. Na verdade, os desenvolvidos estavam com um problema oposto até agora. Acho que isso é parte do desejo mesmo desse bloco. Agora, para emergentes, isso é uma mudança de cenário que é relevante, tem que ser levada em consideração. No caso do Brasil, a gente também tem nessa parte de vacinação, a gente conseguiu ter uma melhora, ter uma dinâmica um pouco melhor, uma perspectiva um pouco melhor. O quadro ainda é um quadro complexo, é um quadro difícil, com números muito elevados os números relacionados à pandemia, mas com uma dinâmica que começa a ter uma visibilidade um pouco melhor. Isso diminui um pouco esse vetor, né, de grandes estímulos fiscais aqui dentro, mas, por outro lado, quando a gente olha toda a negociação política que foi feita em cima do orçamento, toda a discussão que a gente teve em cima desses programas como o BEM e o PRONAMP, que são programas de manutenção de emprego, foram na linha de ainda continuar com uma dificuldade muito grande
de se manter dentro das regras fiscais de respeito ao teto, por exemplo. O orçamento ele foi até sancionado dentro das regras do teto, mas a gente vê a dificuldade, ele foi sancionado na noite do último dia do prazo. Então, segue todo esse ruído fiscal de necessidade de cumprir acordo, junto com falta de espaço orçamentário e dessa discussão, inclusive, de como se encaixar esses programas que são necessários hoje, o BEM e Pronamp especificamente, para a economia transitar durante esse período de crise. E, ao mesmo tempo, que essa discussão ela tomou um espaço grande de reformas, né, da discussão de reformas. A gente agora começa a ter uma janela para discutir essas reformas, a gente vai ter a administrativa dando os primeiros passos, a tributária também deve evoluir um pouco, acho que isso é uma notícia até positiva, mas num ambiente do legislativo que continua sensível. Inclusive, se a gente olhar o que está acontecendo no Senado, com a CPI da Covid e tudo, é um ambiente que é um ambiente mais frágil e que o governo precisa tomar cuidado, principalmente com duas reformas importantes correndo em paralelo. É necessária ali uma atuação muito boa para a gente não ver essas reformas sendo muito diluídas ou vindo alguma coisa muito fraco como resultado final. Então, essa parte fiscal, junto com a parte política, ela segue como um dos vetores que demandam mais atenção e tornam um ambiente mais complicado aqui para a gente. Na parte de atividade econômica, foi até interessante, porque a gente teve os dados de janeiro e de fevereiro sendo consolidados agora, recentemente, foram meses muito bons, quando a gente pensa uma saída de crise, junto com o fim dos programas assistenciais, a gente não teve pagamento de auxílio emergencial nem em janeiro, nem em fevereiro, e ainda assim os dados foram muito bons. As informações preliminares que a gente tem de março é que realmente teve um impacto do aumento do isolamento. Abril começa a ter algum sinal bem preliminar, os dados ainda são muito incipientes, mas algum sinal bem preliminar de uma ou que parou de piorar ou que teve alguma melhora, mas a gente ainda vai precisar de informações um pouco mais concretas, setoriais e agregadas para a gente conseguir ter uma leitura um pouco melhor. Mas tudo joga na direção de um primeiro trimestre um pouco melhor do que se antecipava, um segundo trimestre que talvez tenha um impacto um pouco mais forte negativo da pandemia. E, junto com isso, e dado o que aconteceu no primeiro trimestre, provavelmente o segundo semestre, dado que a gente viu no primeiro trimestre, deve ser uma atividade um pouco melhor, com a pandemia também ganhando uma dinâmica um pouco mais positiva. Na parte de inflação, o que a gente continua vendo são dados que demandam muita cautela do Banco Central. A gente tem uma expectativa de inflação que continua perto do teto. O censo de mercado também está nessa direção dos economistas, né? Se a gente olhar o Focus, por exemplo, mas com uma evolução importante que foi o início de uma alta mais clara das expectativas para o ano que vem. A alta passou as expectativas passaram de em torno da meta, alguma coisa em torno de 3,5 para 3,60. E isso era um movimento que o Banco Central, especificamente na última ata, tinha chamado a atenção como um risco. Se materializou, ainda é um movimento relativamente modesto, de 3,50 para 3,60, mas é um movimento que ele tem que se contrapor. De certa forma, essa elevação da inflação corrente e essa piora fiscal, essa maior fragilidade fiscal, essas coisas se juntam e botam uma interrogação sobre o ano que vem, e são um vetor de elevação de projeção. Então, ele tem que se contrapor a isso, e nossa expectativa é que hoje essa semana ele venha com uma alta de 75 bases, entregue a alta que ele tinha sinalizado na última reunião, mas provavelmente ele vai precisar ajustar o discurso para alguma coisa um pouco mais dura, justamente para tentar conter esse movimento. E ele tem que agir relativamente logo, porque
a gente ainda está no começo, daria tempo dele ser mais duro e conter uma deterioração adicional. Bom, tendo isso em vista, eu vou passar para o Pedro para falar dos mercados. Vamos lá, dando sequência, acho que o Paulo já colocou um pano de fundo que está bem claro, né? Então, falando aqui mais especificamente para o mercado de juros, né, o que a gente tem visto recentemente, e se adiciona esse pano de fundo muito positivo que o Paulo já desenhou, né? O mercado continua muito impulsionado por toda essa questão de reabertura das economias, as campanhas de vacinação que estão avançando, e como o Paulo falou, né, agora começou a atingir outros blocos mais importantes, como a Europa, que tem se destacado. A gente já está vendo a Alemanha num ritmo de vacinação tão forte quanto os Estados Unidos, uma derivada acelerando. Então, toda essa retórica que a gente já tem falado aqui há bastante tempo continua sendo o principal vetor desse forte bull market que a gente está vivendo, isso somado a todo esse panorama de estímulos, tanto fiscais quanto monetários, né? E acho que o impulso adicional que veio agora foi um pouco do mercado de juros, né? Eu vou falar um pouco aqui que foi justamente o mercado que a gente tem chamado a atenção para essa tendência altista que tem acontecido de maneira generalizada, uma tendência tanto dos desenvolvidos, numa versão mais otimista, mas também dos emergentes, né? Nem tão otimista assim, mas refletindo toda essas discussões fiscais que começam a surgir, mas o fato é que o mercado de juros passou por uma acomodação agora nesse último mês, e isso se juntou a todos esses vetores mais positivos aí que a gente já falou, e realmente deu um tom muito forte, muito bullish para o mercado, né, tendo essa performance aí muito positiva, generalizada de todos os ativos de risco, o mercado, né, embarcando nessa questão de um crescimento sincronizado, com toda a consequência na alta das commodities, o enfraquecimento do dólar, alta das bolsas. Então, realmente foi uma performance muito positiva. A nossa visão aqui continua parecida, a gente continua achando que a saída da crise vai ser tão atípica quanto foi a crise, as coisas de fato estão voltando muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outra crise que a gente já viveu. Então, isso tem chamado muito a atenção de todos, até o mercado de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, já tem pessoas achando que a gente pode estar no pleno emprego já no final do ano. Então, realmente é uma coisa muito impressionante. Aliás, o que está acontecendo nos Estados Unidos é muito impressionante. Paulo citou esse último programa do Biden, mas se você olhar tudo que ele já fez desde que ele tomou posse em meados de janeiro, grosso modo, a gente tem 6 trilhões de dólares de estímulos que estão sendo jogados na economia. Obviamente, isso se divide no tempo, tem diversas maneiras de funding, mas são 6 tri de impulso numa economia que tem um PIB de 21 tri. Então, né, 30% de estímulo, é bastante coisa, né? Isso tem se refletido nos dados, os dados são muito fortes. Um dado que a gente gosta de olhar, que saiu na sexta-feira, esse dado de inflação de salários nos Estados Unidos, é um dado trimestral, e realmente foi um número que chama muita atenção, porque foi o dado mais forte dos últimos 14 anos. Então, os números falam por si só, tem sido realmente um V-shape, livro-texto, como ele é. Isso impressiona muito, e o que está chamando muito a nossa atenção agora, eu acho que pode ser um tema até pelos próximos meses, essa divergência de postura do Fed em relação aos outros bancos centrais do mundo desenvolvido, né? Isso está acontecendo por conta da mudança de arcabouço que aconteceu lá atrás, em agosto do ano passado, né? Onde o Fed mudou para esse arcabouço que a gente tem falado repetidamente aqui, que é a questão de uma inflação média, né? Então, o Fed ele vai deixar de ser proativo e vai ser reativo. Ele não vai mais confiar nas projeções dele, ele quer ver os números de fato, os números passados estarem com a inflação por um período acima da meta dele de 2%, ele quer ver o mercado de trabalho recompor todas as vagas que foram destruídas na pandemia, que é o número que o Paulo cita toda hora, que são esses 8,5 milhões de empregos, né? Ele fez essa mudança de arcabouço e o Fed está apático a toda essa melhora que a gente está falando aí, e isso está divergindo muito dos outros bancos centrais. A gente tem visto o Banco Central da Noruega, que já é um banco central naturalmente mais rock, a gente cita aqui toda hora,
mas a gente teve agora no mês de abril o Banco Central do Canadá iniciando um programa de taper, já reduzindo as compras semanais que ele faz. Tá certo que o Banco Central do Canadá proporcionalmente estava fazendo um estímulo bem mais forte, mas ele já está na direção de taper. Hoje mesmo a gente teve um pronunciamento do vice-presidente do ECB, do Banco Central Europeu, né, levantando o jeito, talvez o ECB daqui a 2 meses pode estar começando a fazer algum taper conforme as campanhas de vacinação forem avançando. Na quinta-feira a gente vai ter o Banco Central da Inglaterra, muito provavelmente também fazendo já alguma redução nos estímulos. Então, o Fed está se diferenciando muito dos outros bancos centrais nesse quesito de retirada de estímulos. Isso tem chamado muito a atenção, tem visto muita discussão dos economistas, né? Muitos papers de muita gente boa, alertando dos riscos que o Fed está correndo, de não estar reagindo aos números. De novo, ele está se atendo, ele ficou vítima dessa mudança de arcabouço que ele fez lá atrás. Quais são as implicações disso para frente? Na nossa visão, obviamente, isso aumenta o risco do Fed ficar atrasado em relação ao ciclo. Isso aumenta o risco do Fed lá na frente ter que subir o juro mais forte para abortar um eventual overheating da economia americana, e você precisar colocar o juro real num patamar mais elevado. Então, na nossa visão, essa divergência coloca riscos altíssimos para a curva de juros. Então, a gente, não só por causa dessa divergência, mas também por causa de todo esse background positivo e essa posição de destaque dos Estados Unidos, a gente está mantendo as posições tomadas em juros aqui, que a gente já vem carregando há bastante tempo. Tá? O mercado passou por uma acomodação agora no mês de abril, até fechou taxa um pouco, a gente sofreu um pouco nessas posições tomadas. A gente acha que o técnico, de fato, piorou muito. Acho que o mercado está olhando essa posição. É uma posição bastante consensual, que se observa, diversos players estão com essa posição, mas isso não quer dizer que isso seja necessariamente ruim. Tá? As tendências de renda fixa normalmente acontecem com o mercado bastante posicionado. Então, a gente continua animado com essa posição tomada. Então, como eu estava falando, a gente acha que essa divergência do Fed pode levar a uma alta de juros mais forte lá na frente. A gente tem que observar aqui o comportamento do mercado de juros reais, que se comportou muito bem aí no último mês. Isso é mais um vetor que tem impulsionado os ativos de risco a performarem de maneira tão positiva, mas acho que os riscos à frente estão aumentando, ainda mais com essa divergência do Fed, de ficar, de novo, apático em relação a esse movimento muito forte da economia americana. Então, o risco que a gente vê para frente é esse mercado ficar disfuncional. A gente tem que ficar de olho nesse termômetro continuamente. Acho que o mercado de juros americano, de juros reais, pode ser um vetor que faça uma correção nos ativos de risco. Então, a gente está acompanhando isso aqui de lupa e continuamos perseguindo essa abertura de juros lá fora. Tá? Na parte internacional é isso. O Brasil se insere nesse contexto muito favorável. Isso, obviamente, tem ajudado a gente. Você vê que basta a gente parar de gerar notícia negativa e os ativos aqui performam bem, que foi o que aconteceu em abril. A boa notícia no Brasil é que a gente parou de gerar notícia negativa. Esse contexto internacional acaba ajudando muito, só que tem uma questão, que é o bloco que a gente está inserido. A América Latina está passando por um momento muito desafiador, isso é muito importante a gente acompanhar, porque do ponto de vista dos investidores estrangeiros, o bloco está cada vez menos capacidade de atrair investimentos, de atrair fluxos internacionais. O Chile já está há algum tempo numa agenda mais populista, de avanço em cima de um fiscal forte que eles tinham, apesar da dívida ainda ser baixa. A gente vai ter eleições no Peru agora no meio do ano, que as pesquisas estão indicando uma guinada para a esquerda, com aumento de demanda de mais proteção social. A Colômbia também está passando por episódios negativos. Houve protestos aí no final de semana contra aumento de imposto, combinou com a queda do ministro da Economia hoje. Então, o bloco está com uma agenda, tirando os suspeitos de sempre aí, mas o bloco está passando por um momento muito negativo. O Brasil também não tem atraído muita atenção internacional. Então, a despeito desse ambiente internacional muito positivo para emergentes, é importante a gente diferenciar os bons emergentes dos que não são tão bons assim, como é o caso da América Latina, aqui onde o Brasil está inserido. Mas abril foi realmente um mês de melhora destacada, o Manto vai falar da performance do câmbio, que foi realmente a melhor moeda, a Bolsa performou bem. O mercado de renda fixa, a gente acha que tem que ter um pouco mais de cautela. Acho que
dá para descolar um pouco desse ambiente internacional na verdade, você tem alta de juros internacional que acaba tendo impacto aqui na parte local, pressionando a curva de juros aqui também. A gente continua com posições tomadas em juros no Brasil, a gente continua com posições compradas em inflação implícita, a gente segue identificando assimetrias relevantes de preço, né? A gente não gerou notícia negativa nesse mês, como já foi falado, a questão do orçamento foi resolvido, o mercado viu como boa notícia, né? Você teve agora uma insistência do presidente tanto da Câmara quanto do Senado no discurso de vir com essa questão das reformas. O mercado adora ver essas conversas, mas a gente continua cético nessa parte, no potencial de reforma que pode botar a gente numa agenda de consolidação fiscal. A gente é muito cético com relação a isso, da mesma maneira que a gente foi cético no início do ano com a eleição do Lira. A gente não compra muito esse discurso. Se alguma coisa for aprovada, acho que vai ser pouco relevante, né? Por causa do cenário que a gente está vivendo, de muito desafiador do ponto de vista de pandemia, e os acontecimentos políticos ainda estão muito relevantes. Eu acho que eu destacaria as manifestações que ocorreram no feriado agora, 1º de maio, né? A gente teve até a divulgação de ex-presidente, teve um vídeo do ex-presidente Lula, acho que o vídeo fala muito, ele está em franca campanha, né? Eu acho que isso coloca riscos para a agenda fiscal aqui para frente, porque deixa o governo muito mais propenso a agir de maneira populista do que, né, promover esses ajustes fiscais que a gente precisa. Além disso, a gente está vendo mudanças na equipe econômica, né, que o mercado às vezes vê como sendo positiva, como se fosse um esforço do governo, né, de ceder espaço para fazer um governo de coalizão com o Centrão, mas na nossa visão, eu acho que isso é mais um enfraquecimento da turma do Paulo Guedes. A gente vê isso com uma visão um pouco mais negativa de que o nosso regime fiscal, que é o respeito ao teto de gastos, está ruindo cada vez mais, né? A gente já estourou o teto esse ano, fez dentro da lei, mas o teto é mais frágil do que parece. Então, a gente continua muito cético quanto à capacidade de reformas, tá? E por isso a gente tem mantido posições tomadas. A gente tem toda essa discussão do Copom, que está muito interessante. A gente Copom nessa quarta-feira agora. Como o Paulo falou, a gente acredita que o Banco Central deveria subir o tom, sem dúvida nenhuma deveria abandonar essa questão de ajuste de normalização parcial. Acho que ele tem que falar que vai fazer o que tiver que fazer para trazer as inflações de volta para a meta, e não deveria sinalizar o pace para a próxima reunião. Mas todo esse contexto, então, de fragilidade fiscal, um ambiente internacional mais altista para juros, junto com a clareza da normalização monetária que a gente vai ter que passar, na nossa visão desse mercado de juros muito assimétrico para cima. Então, a gente continua achando as taxas aqui tem mais risco de alta do que de queda. Tá? Eu acho que é isso. Eu vou passar para o Fibante para falar da parte de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho que depois de 3 meses aí de valorização do dólar, esse mês que passou acabou sendo um mês de alívio, né, acho que para risco de uma maneira geral. O dólar acabou depreciando contra as principais moedas, e aqui no caso das emergentes, acho que com poucas exceções, aí, como no caso da Índia, do Peru, como o Pedro mencionou, e da Colômbia, no geral, assim, foi um mês bastante tranquilo para risco. Acho que o real também se inseriu nesse contexto, né, apreciou um pouco mais de 3% aí ao longo do mês. Em termos de volatilidade, que no mês de março tinha subido bastante, no caso aqui das moedas emergentes, esse mês acabou dando uma certa trégua também. Acho que o real acabou sendo talvez a única exceção aí. A vol ainda está bastante alta, né, oscilando aí perto na casa aí de 20% ao ano, que é um nível ainda consideravelmente alto. Comentando um pouquinho na parte de fluxo, né, a parte financeira que a gente gosta de olhar aqui, os dados que a gente tem até o dia 23, esse fluxo ficou positivo, né, em pouca coisa, mas um pouquinho acima de 170 milhões, e com isso o ano ficou positivo em 3,2 bi. Então, acho que, falando um pouco da atuação do BC, depois de um começo de ano, eu diria, bastante ativo aí, ele acabou ficando fora do mercado, né, nesse mês que passou. Ele não fez nenhuma intervenção, tanto no spot como no swap,
e aí, com isso, no ano ele segue tendo vendido quase 15 bi de dólares, sendo 6,6 bi via spot e 8,2 via swap. E falando um pouquinho de posição, a gente reduziu, mas segue ainda comprado no dólar, principalmente contra os emergentes. Eu acho que, como já foi dito aqui, a gente tem um pouco de dificuldade nesse momento por conta desse catch-up aí da vacinação na Europa. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade em ter uma visão mais clara em relação ao dólar, em relação aos países mais desenvolvidos, que seria o movimento mais relevante, principalmente em relação ao euro. Mas a nossa convicção em relação ao fato de que os emergentes devem seguir aí num momento bastante difícil permanece. Então, por conta disso, a gente está mantendo uma posição comprada no dólar contra o real. A gente reduziu um pouquinho, mas está mantendo essa posição. E a novidade é que a gente abriu um short na moeda da África do Sul e também no peso mexicano. Tá? Então, basicamente, nessa visão de emergentes ainda não participando tanto dessa abertura aí, né? dessa abertura de economia via vacinação, e também, por outro lado, sofrendo por conta da abertura de taxa vindo lá de fora. Né? No primeiro momento, você teve essa abertura de taxa vindo pelo lado dos Estados Unidos, e agora, nesse último mês, especificamente, você teve uma abertura de taxa bastante expressiva aí vindo do lado da Europa. Então, adicionalmente, a gente tinha uma posição que a gente apostava na moeda da Noruega, né, na coroa norueguesa, contra o dólar. Essa posição andou bastante no mês aí por conta da alta expressiva do petróleo. Né? O petróleo subiu um pouco mais de 6%, andou bastante aí no mês passado, e por conta disso a gente aproveitou para zerar essa posição. Então, assim, basicamente, a gente continua acreditando aqui na retomada americana como sendo aí o principal a variável de destaque aí, né? Por conta já foi comentado aqui os estímulos fiscais e monetários. Então, você acha que nesse primeiro momento aí talvez agora, né, talvez você tenha um pouquinho de catch-up aí do euro, talvez em relação ao dólar, mas a gente continua acreditando que os emergentes seguem numa posição bastante frágil, bastante difícil. Tá? Acho que é isso, basicamente. Eu vou passar agora a bola aqui para o Duda, para falar na parte de equity e fazer os comentários finais. Bom, boa tarde a todos os nossos sócios aí dos fundos. É um prazer falar com vocês novamente. Falando no mês de abril, os destaques efetivamente foram a performance de ações, não só porque a Bolsa Americana teve muito bem, subindo quase 5%, a Bolsa aqui também subiu quase 2%, está mais ou menos zerada no ano agora, fechamento do mês, mas os nossos fundos conseguiram gerar alfa, tiveram uma performance ainda mais positiva. Destaque foi, por exemplo, o nosso long bias, que rendeu quase 4%, então o long only também com uma performance bastante forte, o long short também bastante forte, e a contribuição de ações para os multimercados, seja institucional, equity hedge, previdência, fundo absoluto, também foi bastante positivo. Tá? Nós conseguimos, no mês, ver oportunidades para expandir o portfólio dentro do nosso foco de gerar alfa. Então, nós estamos expandindo as posições aqui. Tá? No externo, a gente expandiu principalmente em empresas ligadas ao setor cíclico. Nós estamos tão animados com o macro americano, temos um desvio de percepção que o crescimento surpreendeu, né, no número de atividade no mês de abril, e acho que vai continuar surpreendendo. Então, a gente tem um viés de um crescimento bastante robusto, até acima das expectativas. Como foi comentado aqui, o Fed ainda deixando bem claro que não pretende atuar nos juros ainda. Então, é um componente de crescimento sem juros, retomando risco depois da pandemia do ano passado. Então, sem dúvida, é uma situação bastante positiva nos Estados Unidos. Então, a gente procura fazer isso em ativos cíclicos e até alguns índices que alavancam essas posições. Tá? Dentro de ativos cíclicos, a gente gosta bastante. O primeiro tema, que é global, que a gente espelha isso para o Brasil, é o setor de commodities.
e a gente até aumentou nas empresas que eu tenho comentado, que a gente persegue há bastante tempo, no setor de cobre. Tá? O cobre fez mais uma alta, nós consideramos a commodity metálica com melhor comportamento em termos de fundamento, com estoques bastante baixos. Então, nós acreditamos que, principalmente nesse super ciclo de commodities, os preços vão se manter altos por mais tempo, mas principalmente vão se sustentar em patamares bastante altos. Tá? Dentro também, que é uma novidade do tema de cíclicos, a gente também procurou alavancar essa posição investindo em plataformas de investimento e bancos de investimentos ligados aos Estados Unidos. Tá? Todos os nossos investimentos no setor externo nós estamos focando, como o Ocan diz, no simples essencial, no mercado americano, que, na nossa opinião, tem a conjugação de um macro bastante favorável e empresas micro também bastante favoráveis. Até, assim, no geral, até o beta favorece, porque já o que teve de resultados nesse trimestre, as principais empresas, como as próprias FANGs, né, que lideram as empresas de tecnologia, com resultados bastante favoráveis. Tá? Então, a gente aumentou também nessa parte de cíclico em bancos de investimento. Tá? Bom, o segundo tema que a gente persegue globalmente e que a gente também expandiu, a gente ainda vê oportunidades para expandir, foi o tema de tecnologia. E a gente comenta há muito tempo que a gente persegue esse tema de 5G, a gente conseguiu expandir mês passado e, do ponto de vista fundamental, se mostrou bastante acertado. Vide aí o resultado de Apple e várias empresas ligadas ao tema de 5G, com produtos aí, com vendas efetivamente bastante excepcionais. Tá? Então, continua um tema bastante forte. E o outro tema, também ligado a crescimento, ligado à tecnologia, que a gente gosta de e-commerce, tá? Que também as empresas apresentaram um resultado excepcional. Ou também, por exemplo, o Mercado Livre, que é uma empresa com grande presença no Brasil e também listada lá fora, presença na América Latina, a gente acha que também gerará um resultado com crescimento bastante forte, ainda uma resiliência bastante forte. Então, a gente continua gostando do tema de tecnologia. E o terceiro tema, que é o tema de saúde, lá a gente procura investir principalmente nas empresas líderes ligadas a plano de saúde, também tem tido uma performance bastante boa, e a gente prefere alavancar isso até através de índices, tá? Saúde como um tema global que a gente também reflete para o Brasil. Hoje, no setor externo, que tem menos risco político, a gente comentou aqui, menos risco fiscal aqui de Brasil, a gente tem mais de 50% das posições de bolsa. E a gente acredita que, do ponto de vista de retorno-risco, é uma melhor aposta, que é o nosso foco, né, com essas proteções para evitar umas descontinuidades maiores, que é o risco efetivamente no Brasil. Tá? Mas no Brasil também a gente conseguiu expandir as posições, a gente está vendo muitas oportunidades para aumentar a posição, também ligado a commodities, aí tem uma muito favorável para o Brasil, que tem empresas alfa do ponto de vista de commodities, a gente comenta há muito tempo a Vale, por exemplo, que a gente persegue essa compra de forma relevante, até no mês a gente acha que gerou oportunidade para aumentar essa posição. Então, novamente, dentro do superciclo, a gente acha que os preços vão se manter a níveis bastante altos e temos convicção. O que nós fizemos, adicionalmente, que é uma novidade, a gente aumentou as posições em siderurgia também. A gente está vislumbrando aumentos de preço muito robustos em maio no mercado internacional, que também terão reflexo sobre as empresas de siderurgia aqui no Brasil. Também no mês de abril, a gente expandiu a posição no setor de petróleo, e como as empresas lá fora realizaram um pouco, que a gente também persegue, a gente aumentou, e o petróleo chegou a cair a 70 para 60 dólares, a gente até aumentou a posição no próprio petróleo. Então, a gente fez um trade, a gente diminuiu um pouco as empresas lá fora e aumentamos no petróleo. Dentro do Brasil, há oportunidades de empresas não estatais, onde o risco político fica maior, empresas relativamente recentes, mas que a gente persegue há algum tempo, e novas empresas também surgindo. Então, dentro do setor de óleo,
a gente também tem conseguido aumentar dentro da própria commodity e até em empresas aqui no Brasil. Tá? No setor de commodities, a gente fez 2 reduções, que, na verdade, geraram um resultado bastante grande. A gente reduziu, apesar de achar os fundamentos ainda muito favoráveis, mas, taticamente, a gente vê potencial de valorização em outros setores. Então, a gente reduziu em papel e celulose e a gente reduziu em proteína animal. O terceiro tema que a gente tem perseguido globalmente, como a gente comentou, que é saúde, aí a gente acha que tem uma oportunidade micro bastante forte aí nas empresas integradas, então a gente até gerou algumas oportunidades também e a gente tem conseguido aumentar dentro do setor de saúde, que é um tema que a gente tem perseguido. Indo para proteção, né? Lá fora a gente tem tido com menos proteção em equities, dado o ambiente, a gente até protege um pouco as posições de ações com a própria Treasury americana, ou seja, a situação lá é tão favorável, tão boa, que o ótimo é um pouco inimigo do bom. Se tiver um aquecimento tão forte que gere inflação, o custo de oportunidade lá vai subir com a alta de juros, então a gente prefere estar um pouco protegido. Dentro do Brasil, isso não é o caso, a gente acha que tem que ter um pouco mais de proteção ligada a risco sistemático dentro mais da própria Bolsa. A gente faz isso, em geral, com um índice otimizado, ou seja, a gente neutraliza o que a gente não quer estar vendido no índice, e aí continua um foco nas empresas que não crescem. A gente acha que o custo de oportunidade aqui vai subir bastante, com uma alta de juros bastante relevante. Então, tá no setor, algumas empresas de setor de seguro que não crescem, a gente tem o setor de educação como proteção, algumas empresas de concessão que não crescem, empresas de bens de capital que não crescem. Então, eu queria deixar como síntese uma mensagem que a gente continua otimista para gerar valor, né? Como eu falei, a Bolsa estando 0 a 0, a gente conseguiu gerar um grande valor no mês e estamos expandindo as posições. Lá fora tem uma oportunidade por tomada de risco e o ambiente no ciclo econômico muito favorável. No Brasil tem um ambiente porque, apesar de ter um macro desfavorável, o micro contra o macro, na nossa opinião, prevalece. A temporada de resultados já está demonstrando isso. Então, a gente continua acreditando bastante na resiliência das empresas e muitas empresas ligadas, inclusive, ao setor externo, com o mercado cativo externo, que não dependem de uma recuperação mais pungente da economia brasileira ou de qualquer problema de volatilidade política ou macroeconômica aqui no Brasil. Bom, acho que em síntese seria isso. Eu passo a palavra para você, Isabel. A gente já respondeu a todas as perguntas do Q&A, então se vocês quiserem fazer as considerações finais, senão a gente já pode até finalizar. Como consideração final, só queria essa mensagem que a gente continua focando os fundos que sejam para qualquer cenário. A gente tem destacado aí os riscos macro, que foram bem realçados pelo Paulo, o Pedro e o Chibante, mas a nossa convicção que a gente gera valor e a potência dos produtos da Alcante tem grande convicção de continuar buscando os nossos ambiciosos metas de retorno, porque essa combinação de macro com micro continua sendo bastante poderosa e principalmente para gerar alfa mesmo em um ambiente de deterioração macro aqui. Muito obrigado pela confiança e boa tarde a todos. Obrigada, pessoal, e até mês que vem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.